Boa noite, psicólogos e psicólogas do Estado de Santa Catarina. É com muita satisfação que o Conselho Regional de Psicologia, através de sua comissão eleitoral, realiza na noite de hoje, na sede do Conselho Regional de Psicologia, um debate entre as duas chapas que concorrem à gestão deste regional, ao plenário 2019-2022. A participação da categoria no processo eleitoral é muito importante. Do dia 23 ao dia 27 de agosto, vocês irão eleger os representantes da profissão pelos próximos 3 anos. Psicólogos e psicólogas que serão responsáveis pela criação e gestão de políticas e diretrizes do Sistema Conselho de Psicologia. Aqui para o Conselho Regional de Psicologia serão eleitos 26 candidatos para o Conselho Regional, sendo 13 efetivos e 13 ao cargo de suplente. Eles representarão os mais de 13 mil psicólogos na instituição, psicólogos inscritos, ativos nesse conselho. Lembramos que o voto é obrigatório e, neste ano, todo o processo será realizado pela internet. Teremos voto presencial nessa sede e nas subsedes também no dia 27. Pedimos às chapas candidatas que utilizem esse espaço para a divulgação de suas ideias e propostas da gestão. A plateia, também lembramos que está sendo transmitida, gravada e transmitida online. As chapas presentes, a chapa 11, a mesa, a psicóloga Ínia Giovana da Silva Arioli, o psicólogo Nasser Raider Barbosa e a psicóloga Nancy Cecília de Oliveira Veras. Presentes os candidatos, a chapa 12, a psicóloga Ana Clara da Rocha e a psicóloga Adriana Batz Zula. Psicólogo Jamir João Sardar Júnior. Neste momento, passo a palavra à nossa mediadora, Lani Valgas, que vai tocar todos os trabalhos, na mediação desse debate. Bom trabalho e bom debate a todos nós. Que assim seja. Boa noite, Eliamar. Boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook, que nos acompanha pelo YouTube. Boa noite à nossa plateia que nos acompanha ao vivo, direto aqui do CRP em Coqueiro, Santa Catarina. As duas chapas, chapa 11, chapa 12. Antes de nós iniciarmos essa grande conversa, eu só queria contar para vocês que nos assistem aí como é que vai funcionar o nosso trabalho nessa noite. Nesse primeiro bloco, nós teremos 5 minutos para que cada chapa faça uma apresentação das suas propostas. Faremos um sorteio para quem comece e cada um, então, terá seus 5 minutos. Depois, nós vamos sortear aqui temas relacionados à psicologia e também cada chapa terá 5 minutos para apresentar suas propostas. No terceiro bloco, nós teremos perguntas que são encaminhadas por você aí pelo Facebook, pelo YouTube, e teremos 2 perguntas que serão respondidas aqui, 3 minutos para cada chapa. As perguntas que não forem respondidas aqui ao vivo serão respondidas posteriormente, porque ambas as chapas receberão tudo o que vai chegando aqui nessa noite para o nosso conselho. O quarto bloco vai ser destinado às perguntas aqui da plateia. Também teremos 2 perguntas e serão 3 minutos para cada resposta da chapa. E depois, por último, nós teremos as perguntas de chapa para chapa. 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta. E, por fim, as considerações finais, 5 minutos para cada chapa. Vamos, então, começar os nossos trabalhos. Eu peço ao Daniel que faça aqui no cara ou coroa. Aqui é cara, coroa. Para ver quem começa, então. Cara. Começamos, então, com vocês, a chapa 12, fortalecer e valorizar a profissão. Contem para a gente, então, quais as principais propostas que a chapa oferece para o pleito desse ano. Boa noite. Boa noite.
A Chapa 12, Fortalecer e Valorizar a Profissão. É um coletivo de profissionais que se reuniram e compreenderam que poderiam colaborar para uma psicologia mais atuante, mais participativa, com uma categoria mais deliberativa, a gente poderia dizer assim, trabalhando com as diferenças de psicólogos recém-formados, inexperientes, com os bem experientes, e construindo um fazer e valorizando essa nossa profissão, que tem que estar em todos os lugares, né? Compreendemos que estar como conselheiro é representar todos os profissionais de todas as áreas, e aí esse é um grande desafio, porque a psicologia ela é muito diversa, ela tem uma diversidade enriquecedora. E aí esse é um grande desafio para nós estarmos aqui. O CRP, na nossa concepção de Chapa 12, precisa ser um espaço aglutinador. E eu acho que nós estarmos aqui hoje mostra que é muito importante essa diversidade, esses embates, essas trocas de ideia. As nossas propostas, né, vou passar para a Adriana. Boa noite a todos. Nós temos alguns compromissos, né, que são fortes, como diz, né, a nossa chapa, fortalecer e valorizar. O primeiro compromisso é a defesa dos direitos fundamentais humanos. O segundo compromisso, a defesa de políticas e ações voltadas ao aprimoramento e exercício profissional da imagem social dos psicólogos. Terceiro, a luta pela melhoria das condições de trabalho. Quarto, a conduta ética e transparente na gestão do CRP. Quinto, a defesa intransigente da qualidade da formação em psicologia. Sexto, a defesa de um CRP presente nos diferentes espaços públicos, institucionais e acadêmicos científicos. Sétimo, a defesa de um CRP sensível à orientação e ao esclarecimento de dúvidas. Oitavo, uma gestão voltada ao diálogo e ao respeito com outras categorias profissionais. Nono, uma gestão atenta às inovações e mudanças sociais, científicas e tecnológicas. Décimo, uma gestão que valorize e apoie programas, ações e práticas psicológicas de respeito à vida e ao meio ambiente. 11ª, uma gestão que incentive políticas públicas socialmente justas e que incentive a participação dos psicólogos em sua elaboração e execução. E 12ª, uma gestão que crie diretrizes de referência às ações de psicólogos, tanto a de natureza privativa quanto as de natureza multiprofissional. Então, são 12 compromissos, né, de acordo ao número da nossa chapa aí. Então, a partir desses compromissos, nós pensamos em algumas propostas iniciais, que dentre elas são a atuação profissional inovadora, ética e valorizada. Diversas dessas ações que eu vou, inclusive, contemplar a seguir serão realizadas a partir de grupos de trabalho, comissões técnicas, criações de fóruns de discussão, em uma série de áreas que a gente considera que foram alijadas, ou que foram descuidadas ao longo dos últimos anos, como a psicologia escolar educacional, a psicologia das organizações do trabalho, a psicologia do trânsito, a psicologia jurídica, a segurança pública, a psicologia clínica, a psicologia do desporto e a avaliação psicológica. Algumas dessas até foram abordadas recentemente com a intenção de dar alguma visibilidade, mas elas têm sido alijadas ao longo dos anos. A gente entende que é importante cuidar dessas áreas de atuação importantes. Existem algumas áreas, né, como a psicologia social e comunitária, que tem sido realizada uma série de atividades, que também considera importante manter, mas até outras áreas mais tradicionais, como a psicologia da saúde e a própria gestão ambiental e de risco, são áreas que a gente pretende cuidar também. Além disso, a gente tem uma outra proposta, que é implementar a gestão administrativa, financeira e política do CRP, iniciando esse trabalho com uma auditoria de gestão financeira e com a possível estudo da viabilidade e redução de anuidade. Essas são algumas das nossas propostas. A gente está aberto e com a intenção de contar com a participação de todos os psicólogos e pretende também implementar
a comunicação e estimular a participação da categoria de forma mais efetiva, incluindo aí os estudantes também. Ok, essa é a conversa inicial, então, da Chapa 12. Muito obrigada aos psicólogos Ana Clara, Adriana, Jamira. Agora vamos ouvir, então, a proposta da Chapa 11 para defender a psicologia. Boa noite a vocês. Boa noite a todos e a todas. A Chapa 11 para defender a psicologia é um grupo de 26 psicólogas e psicólogos que vivem nos mais variados pontos do estado de Santa Catarina. E esse foi um dos objetivos também desse grupo, que a gente tivesse representação de pessoas de várias localidades do estado, porque entendemos que as demandas são específicas dos locais, das diferentes regiões do estado. Então, uma das nossas propostas é exatamente ter, no grupo de pessoas que compõem a chapa, essa demanda plural representada. Temos, a partir disso, um objetivo de dar uma ênfase especial na questão das atividades precípuas do Conselho do CRP 12, ou seja, trabalhar a orientação, fiscalização e normatização, a partir do trabalho também interiorizado, ou seja, que a gente possa trabalhar a orientação, por exemplo, as atividades a partir das demandas do interior do Estado, das variadas regiões do Estado, e que a gente possa, a partir disso, acolher as demandas da diversidade e da pluralidade das várias regiões. Bom, temos como um dos pontos norteadores do trabalho da chapa a defesa intransigente dos direitos humanos, da defesa das políticas públicas, que estão os psicólogos inseridos e que ainda podem estar. Entendemos que as políticas públicas são importantíssimas para a nossa categoria, boa parte da nossa categoria trabalha dentro das políticas públicas, portanto, temos que ter um cuidado especial aí, não só com a orientação desse trabalho, mas também com a parceria da discussão dos trabalhadores e trabalhadoras, das psicólogas e psicólogos do Estado, na atuação nas políticas públicas e também nos direitos humanos, que estão sempre de mão dadas, né? Um outro foco do nosso trabalho são as parcerias com os coletivos e com as entidades da psicologia. Entendemos que a organização da profissão não pode ser feita somente pelo Conselho Regional de Psicologia. Ela deve ser organizada também a partir dos coletivos de psicólogos, das entidades específicas das áreas, das entidades que integram outras entidades, né, como os fóruns, das entidades, por exemplo, como a BEP ou a ANPEP, que congregam e trazem aí para discussão a questão da formação, tanto da formação na graduação como na pós-graduação. Entendemos que isso é fundamental para o nosso trabalho também. Gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo para acessar a nossa plataforma, que está no site, que está no Facebook, está no Instagram, né? Para ficar claro todas as nossas posições a partir dessa plataforma. Gostaria. Bom, boa noite a todas e a todos. Quero estender meus cumprimentos a quem está assistindo em casa, quando eu faço cumprimento para a Chapa 12, para quem está aqui mediando processos, meus colegas de chapa, minhas colegas de chapa, né? Complementando um pouco do que a Ine traz, eu acho que também é importante citar algumas coisas que a gente considera de extrema importância e que acho que vão ser tema de debate aqui, né? Zelar, aprimorar, ampliar os processos de participação, a gente já citou, mas também no sentido da gestão como um todo, né? A gente tem trabalhado e a gente tem pensado, enquanto chapa, em formas de aprimorar, por exemplo, ações como a gente tem no Participe-se, né? Que é legitimamente uma das principais formas de participação da categoria na construção da psicologia no Estado, tá?
Isso pensando também, inclusive, na transparência. Esse é um dos nossos princípios, né? Zelar pela transparência, pensar que existe um site de transparência onde hoje a gente tem todas as informações financeiras disponíveis, informações de gestão disponíveis, aprimorar e ampliar esse processo, né? O processo de acesso da categoria a esse tipo de espaço. Muito obrigado. Ok, obrigada, então, aos amigos da chapa 11, Ínia, Nasser e Nancy, que já vai conversar. Agora nós vamos sortear, começando aqui pela chapa 12, um tema relacionado à psicologia, e mais uma vez cada chapa vai ter 5 minutos para responder sobre essa questão. Vamos lá. Chapa 12. Qual a proposta concreta da chapa para enfrentar os desmontes públicos na área da saúde, assistência social e educação? Como o CRP12 pode intervir na precarização do trabalho dos psicólogos e psicólogas que atuam em equipamentos públicos, que não possuem estruturas físicas adequadas e onde o diálogo com a gestão municipal é muito difícil? Quais as alternativas que vocês acham possíveis? Então, enquanto CRP, a primeira coisa que a gente pensa, né, como concreto, é estreitar o diálogo com as esferas públicas, né, fazer os lobbies, como a gente costuma dizer, para que a gente possa ter um canal de comunicação direto e, assim, começar a construir possibilidades de fortalecer esses espaços e fortalecer aonde o psicólogo está atuando, né? É uma função, né, do Conselho dialogar com esses gestores para que possa realmente dar destaque para os fazeres da psicologia. Também pensamos que quem está lá na ponta, muitas vezes, precisa de um acolhimento e precisa de uma orientação para como poder trabalhar e como poder fortalecer e poder requerir os seus direitos, né, que muitas vezes são atropelados por gestores que desconhecem. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente tem um psicólogo que está trabalhando numa unidade de saúde, num local que não é adequado, que não tem uma estrutura mínima para que ele possa fazer o serviço. Então, ele ter um canal de comunicação direta, onde, além de a gente passar sobre a questão das nossas resoluções e normativas, mas que a gente também consiga fortalecer ele para ele conseguir conversar com o gestor dele. E aí é que eu acho que é a grande pegada, assim, além de a gente conversar nas esferas gestoras, a gente também poder conversar com esse profissional que está lá e mostrar que ele pode buscar formas de qualificar o trabalho dele e ter um espaço digno para realizar o trabalho dele. Certo? Nossa, fugiu a pergunta. A gente entende também que é importante criar grupos de trabalho e câmaras setoriais e, principalmente, fazer uma articulação maior com outras categorias profissionais. A psicologia tem pouco diálogo, muito reduzido com setores como o direito, a medicina e a enfermagem, que muitas vezes talvez estejam em condições desfavoráveis também, mas que a gente acaba não conversando com essas categorias. Então, acho que é um importante aspecto a ser abordado. Vocês encerraram? Teriam mais ainda uns 2 minutinhos e meio. Não? Tranquilo? Então, chapa 11, vocês precisam que eu repita a pergunta? Bom, então vamos lá. Qual a proposta concreta da chapa para enfrentar os desmontes públicos nas áreas da saúde, assistência social e educação? Como o CRP12 pode intervir na precarização do trabalho de psicólogos e psicólogas que atuam em equipamentos públicos que não possuem estruturas físicas adequadas e onde o diálogo com a gestão municipal é muito difícil? Que alternativas vocês apontam? Tá. Eu vou começar e depois acho que a Nancy vai complementar com algumas questões, mas acho que primeiro, né, a gente tem que reconhecer que, de fato, esse é um dos nós críticos para a nossa categoria, né? Não só para a nossa categoria, eu acho que, de uma forma geral, pensando em políticas públicas, a gente vive um momento de risco, de retrocessos, de perdas de direitos, e a psicologia tem estado na vanguarda, tem sido protagonista dessa discussão,
né? Acho que é importante ressaltar isso e reconhecer que a gente tem uma história de luta por direitos, de garantia de direitos. Então, e a nossa chapa representa isso de alguma forma na nossa composição, na atuação das psicólogas e psicólogos que compõem essa chapa, no seu dia a dia, nas lutas cotidianas, nas cidades onde estão, nas ONGs em que trabalham, nos serviços em que trabalham, ainda que nem todo mundo, por exemplo, na chapa, porque a gente, inclusive, também priorizou uma representação que também não seja só de região, mas de áreas de atuação, ainda que nem todo mundo atue nas políticas públicas, todo mundo sabe da importância desse espaço como, muitas vezes, a primeira porta, né, a porta de acesso da população à psicologia. E isso envolve uma discussão sobre valorização da psicologia junto à comunidade, que eu acho que é importante, e essa é uma das nossas prioridades enquanto chapa também. Porque isso tem sido uma prioridade para a nossa categoria, tem sido demandado e a gente está ouvindo isso, né? Evidentemente, isso passa por ampliar espaços de aprimoramento e acolhimento da discussão que outras instituições que representam a psicologia fazem, né? Acho que é importante pensar no estreitamento dos laços com o sindicato, com outros sindicatos e outras entidades representativas de outras categorias. Evidentemente, passa, sim, por articulação com gestores. Em alguns espaços isso já foi possível fazer, em outros ainda não foi, mas a gente entende que é possível, sim, fazer, né, em algumas políticas, principalmente. Passa também, eu acho que por citar aqui que ampliar as nossas ações no sentido de chamar a categoria, porque é importante dizer que, enquanto conselho, a gente precisa entender o nosso papel não como o dos conhecedores, dos sabedores de tudo, mas sim que a categoria na ponta sabe o que está fazendo. Confiar nisso e trazer a categoria, eu citei o Participe-se há pouco, vou continuar falando dele, trazer a categoria para construir com a gente a gestão nesse sentido. Nos dar as diretrizes, cotidianamente, mensalmente, em todas as reuniões, sobre o que deve ser feito para valorizar a profissão junto aos gestores, junto à população, junto às políticas públicas, defendendo, como já foi dito, os direitos humanos, as políticas públicas, de forma intransigente contra qualquer retrocesso. Boa noite a todas e a todos. Essa pergunta ela está no auge do nosso momento político que vivemos nesse país, né? E não seria distante do sistema conselhos, dos psicólogos e das psicólogas que estão tanto no sistema público, né? Nos vários sistemas públicos, seja ciência social, seja saúde, seja educação, como também aqueles parceiros da sociedade civil que fazem que a política pública também se mantenha, né? A iniciativa privada que também atua junto a essa política. Penso que é importante continuarmos as participações nos diversos conselhos que têm se estabelecido ao longo da história, ampliar a participação junto ao FETSUAS, estar próximo ao sindicato, garantindo que o sindicato se fortaleça, que o sindicato amplie sua participação, que esteja junto com a categoria. Isso estamos sempre, né, trabalhando nessa possibilidade, inclusive vem da minha prática profissional específica. Garantir a fiscalização, porque através da fiscalização a categoria também se sente segura e tem as respostas que ela precisa. É algo que nós temos bastante cuidado e valorizamos bastante. E representar a categoria, seja em qualquer espaço que ela estiver. A luta hoje não é de um grupo ou de outro. A luta hoje é para defender a psicologia catarinense, a psicologia brasileira, a psicologia que tem um cunho científico, um cunho ético e que está à disposição e é feita para cada profissional, cada psicóloga e cada psicólogo nesse país, bem como as instituições que são parceiras.
Obrigada aos amigos da Chapa 11. Lembrando que você que nos acompanha pelo Facebook e também pelo YouTube pode ir encaminhando as suas perguntas, que nós vamos respondê-las aqui. Pelo menos 2 serão respondidas aqui essa noite e as demais serão respondidas pelos integrantes das chapas no decorrer da semana. Agora vamos abrir a 2 perguntas da nossa plateia. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Um de cada vez. Eu vou levantar e vou até aí. Só um pouquinho, peraí. Vamos levantar aqui. Vem aqui comigo. Vamos ficar de frente lá para a nossa plateia. Depois temos a outra pergunta aqui. Seu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, olha para aquela câmera e faça a tua pergunta. Eu gostaria que cada chapa discutisse o que entende ser inovação, pensando-se como uma entidade que cuida dos psicólogos. O que você entende por inovação? Considerando que temos 2 perfis de chapa bem diferentes, um que já está há 20 anos gerindo o CRP, mudaram o nome, mas ainda é o mesmo, e um outro que está vindo agora. Qual que é a visão de cada chapa a esse respeito? Muito obrigada. O assunto, então, é inovação. Daqui a pouco faremos a segunda e cada chapa tem, a partir de agora, 3 minutos para responder essa pergunta, começando aqui pelos amigos da Chapa 12. Pessoal, nós estamos bem unidos com essa intenção de inovar, de fortalecer, de trazer o profissional para dentro do CRP. Tá? A gente tem áreas que não foram mais mencionadas, não foram mais estudadas, não foram mais participativas no CRP. Eu faço parte de uma área dessa, que é do trânsito. Desde 2005, como uma fala do último debate, foram fiscalizadas as psicólogas do trânsito somente. Então, a gente nunca esteve dentro de um CRP participativo na nossa área. Então, é isso que a gente quer trazer para dentro desse novo CRP, dessa nova gestão, né? A inovação dessas áreas, desses estudos, desse companheirismo com esses profissionais também. Temos tempo ainda, temos 40 segundos. Então, vou ter que ser rapidinha. Como inovação, então, assim, a gente precisa primeiro entender que o CRP tem feito um trabalho de chamar a categoria, que tem feito um trabalho de puxar os profissionais para fazer as discussões. Eu acho que a gente é resultado desse trabalho do CRP, de uma certa maneira, né? E o que eu acho importante é a comunicação, sabe? Investir na comunicação, trazer uma comunicação para junto com a categoria, além de orientativa, mas também de acolhimento, sabe? Conseguir olhar, talvez, para essas fragilidades dos profissionais da ponta e conseguir acolhê-los e trazê-lo para dentro do CRP para ele começar a mostrar realmente quais são as demandas. E aí a gente está falando das políticas públicas e conversar com os gestores, mas conseguir olhar para esse profissional. Então, a comunicação é uma coisa que eu acho que é muito importante e é um quesito de inovação, inovar. Já existe uma comunicação, mas olhar para ela com mais carinho. Temos mais um tempo ainda. Eu errei aquela hora, desculpe. Agora sim, 40 segundos. Então, embora, na verdade, isso não deveria ser uma questão inovadora, né, mas assim, ampliar a atuação do psicólogo em alguns setores onde ele atua muito pouco, né, e garantir um salário justo e horas adequadas, que não deveria ser uma inovação, mas uma bandeira antiga que, na verdade, não tem se efetivado. É claro que a gente pensa em uma forma de ter mais contato, né, com os psicólogos usando novas tecnologias eletrônicas, enfim, e também a produção de material eletrônico, talvez desfocar um pouco no material impresso e mais material eletrônico. Ok, então, agora Chapa 11, o que vocês nos dizem sobre inovação? Então, primeiro, eu acho que ficou talvez um pouco confusa a pergunta, porque quando você fala que tem um grupo que está há 20 anos no poder e outro que está chegando agora, a gente talvez tenha que lembrar que tanto pessoas da Chapa 11 como da Chapa 12 já foram gestão, inclusive no CRP 12.
E, por exemplo, o grupo ao qual a Chapa 12, por exemplo, participa, já esteve também em gestão do Conselho Federal de Psicologia, assim como também da Chapa 11 já esteve em gestão do Conselho Federal de Psicologia. Então, talvez não tenha ficado muito clara a tua pergunta, mas, enfim, vou responder a partir do que eu compreendo. Entendo que, talvez, quando se fale que uma das inovações é aproximar os profissionais, entendo que existem várias formas da aproximação dessa categoria, várias atividades já são feitas. Por exemplo, o projeto do Participe-se, que é um projeto que começou já há algum tempo, ele levanta discussões a partir das demandas regionais e leva profissionais a esses locais, né, muitas vezes profissionais especialistas na área, que vão debater a demanda daquele local. Então, entendo que essa é uma inovação que deve se consolidar e ampliar, né? A questão, entendo que também em momentos onde temos muitos retrocessos nas políticas públicas, nos direitos humanos, em políticas que a psicóloga e o psicólogo trabalham, inovar é se manter na luta para garantir esses espaços, para não retroceder nos direitos que já garantimos ao longo da nossa trajetória enquanto psicologia. Então, entendo que isso também é uma inovação em momentos difíceis. Acho que também é importante lembrar que, de algo que até já foi citado, mas eu preciso dizer isso dessa forma. A gente tem investido e a gente tem como proposta da Chapa seguir investindo, fomentando e potencializando as ações que visam o uso das tecnologias. Então, se a gente olhar para o que o CRP tem feito, né, e o que a gente pretende ampliar e fazer, fomentando mais, o uso de eventos online, debates que possam potencializar a participação de quem não pode estar aqui ou em outra região, mas que atua na área, reconhecer, sim, que algumas áreas precisam ser resgatadas e trazidas para um debate maior, e aí isso é feito a partir dessa participação da categoria que está na ponta e que está fazendo. Dizer que a gente pensa na implantação do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, que visa agilizar alguns processos, que visa diminuir o uso de recurso, por exemplo, tecnologia impressa, né, para a gente começar a pensar, inclusive, na inclusão, né, que é algo que nem sempre o material impresso possibilita. Muito obrigada. Temos uma segunda pergunta. Eu peço que... Vamos dar uma levantadinha comigo aqui. Boa noite, bem-vindo. O seu nome, por favor? Marcos Ferreira. Marcos, e qual é a sua pergunta? Eu queria que as chapas, se possível, contassem para nós. Pode ficar de costas para a câmera? Não? É que eu queria olhar para as chapas que vão responder, mas o que significa para vocês diversidade da psicologia está sendo tratada dentro do Conselho? Como que isso é concretamente tratado? A gente tem aí a construção do CREPOP, né, que eu acho que abrange todas as áreas que a gente tem de atuação de psicologia, e que como ele é um exemplo disso, mas que outras coisas seriam exemplares desse reconhecimento da diversidade, tanto na atenção às práticas profissionais, quanto na própria composição das chapas. Como que essa diversidade apareceu? Obrigado. Muito obrigada. Com a palavra, Chapa 12. Então, o que significa diversidade? Significa muitas coisas diversas, poderíamos dizer. Mas, quando a gente fala sobre a diversidade da psicologia, a gente começa, eu particularmente começo pensando sobre o número de abordagens que a gente tem hoje na psicologia. Né? Nós temos TCC, nós temos Gestalt, nós temos psicodrama, nós temos cognitiva, positiva, e aí a gente poderia ficar aqui enumerando várias e várias abordagens e que já vão mostrando uma diversidade. A gente poderia dizer as áreas de atuação da psicologia como diversidade também. Então, a gente poderia falar da psicologia do trânsito, da psicologia organizacional, da hospitalar, né, a psicologia clínica, e a gente poderia elencar várias áreas de atuação. Né? E a gente também, quando fala de diversidade, a gente pensa nesse
nesse movimento que necessita da troca, que necessita do embate, né? A gente não precisa ter razão de nada. A gente precisa trazer as pessoas para trazerem os seus pontos de vista e formar um diálogo, e aí se fortalece a diversidade da psicologia. Essa é uma compreensão que eu, Ana, tenho, e é uma compreensão que esse grupo que me acompanha também tem, né? A nossa diversidade, enquanto chapa, isso, aonde que ela aparece, é nesse sentido, a nossa diversidade ela aparece dentro das áreas onde nós viemos. Nós temos profissionais que vêm do trânsito, com um longo histórico da psicologia do trânsito, temos pessoas da organizacional, temos pessoas da clínica, temos pessoas da avaliação psicológica, temos da psicologia do esporte. Gente, não me deixa esquecer ninguém. Da neuropsicologia, né? E aí da psicologia ambiental. E aí a gente vai encontrando uma compreensão de ser e fazer a psicologia a partir dessa diversidade que a gente também foi. E essa diversidade ela acaba entrando dentro de uma unicidade, né? Porque quando esse coletivo se forma, ele se forma dentro de um anseio de vamos fazer algo pela nossa profissão. A gente também deseja fazer. A gente acredita que se pode melhorar os espaços de comunicação, a gente acredita que pode melhorar a participação, a gente pode implementar outros fazeres, e eu acho que é aí que a diversidade fica bonita, porque cada um traz uma ideia e constrói um todo. Ok, muito obrigada. Agora, o que a chapa 11 nos diz sobre diversidade? Bem, eu entendo que a diversidade, como eu falei no início, na chapa 11, vem da própria formação da chapa, tanto pelas mais variadas áreas que a gente compôs, as pessoas que estão na chapa, então, que estão nas mais variadas políticas públicas, na ponta, como professores de graduação, na clínica, na organizacional, enfim, nas mais variadas áreas e nos mais variados espaços onde a psicologia está. Então, essa foi uma da forma de diversidade garantida na nossa chapa. A diversidade dos pontos do Estado de Santa Catarina que nós estamos inseridos, que nos garantem que as demandas regionais sejam representadas também nesse grupo que aqui está. A defesa da diversidade é algo também que é muito caro a essa chapa, né? A defesa da diversidade com a participação da categoria, isso nos interessa, né? Porque temos muito a dizer, mas temos também muito a ouvir. E a gente faz isso junto com a categoria, faz isso nas mais variadas regiões do Estado, e a diversidade aparece a partir dessas demandas regionais que a gente entende como fundamentais. A diversidade também é fundamental, por exemplo, na defesa de uma participação democrática das prioridades da psicologia, como espaços como o COREP, como o CNP, como o Sistema Conselhos, de uma maneira geral, que deve ser defendido num momento que corremos riscos, inclusive, em relação aos sistemas e aos conselhos profissionais, né? Vou passar aqui para a Nancy poder complementar um pouquinho mais também. Então, a diversidade é uma temática bastante pertinente nesse momento que nós vivemos, e penso que ela está juntinha ali, mas bem juntinha mesmo, com a psicologia no contexto da pluralidade, né? Psicologia é plural, nós somos plurais. Pensar em diversidade é pensar na nossa humanidade, é pensarmos em nós enquanto grupos, enquanto coletivos, é pensarmos também na nossa singularidade, porque um está junto com o outro, né? Aquilo que eu sou enquanto psicóloga e aquilo que a psicologia me traz num contexto geral enquanto coletivo, né? Nós estamos aqui divididos em cadeiras para lá e cadeiras para cá, mas todos aqui estamos em favor da psicologia e garantindo esse espaço de crescimento, né? Penso a questão da diversidade humana também, quando nós referimos ao conhecimento, né? A propor e potencializar essa singularidade humana. A diversidade é quando nós, enquanto chapa, paramos, pensamos e colocamos
Acabou? Acabou. Mas Depois a pode gente concluir, continua. mas Não, pode a gente- concluir a frase. A frase pode concluir. Diversidade garantindo espaço democrático nesse país, garantindo o espaço democrático da psicologia brasileira. Ok. Vamos agora à pergunta chegando pela internet. Eu vou trazer o microfone aqui para Eliamar e ela lê para a gente. Ou eu leio daqui? Então tá, vamos ler. O Yuri pergunta: como a chapa compreende os efeitos psicossociais da precarização do trabalho, principalmente com a reforma trabalhista, e como o CRP se posicionaria perante isso? Entenderam a pergunta? As duas chapas? Vou repetir. Pergunta do Yuri: como cada chapa compreende os efeitos psicossociais da precarização do trabalho, principalmente com a reforma trabalhista, e como o CRP se posicionaria perante isso? Quem começa é a chapa 12. Três minutos, vamos lá. Então, a chapa 12 entende e reconhece que a gente vive momentos bastante difíceis, onde a gente está tendo um retrocesso dos direitos coletivos alcançados até então. Entendemos que o mundo do trabalho vive uma precarização, a gente tem observado cada vez uma prevalência maior de doenças ocupacionais. E a perda de direitos sociais, com certeza, é bastante nociva. Uma das estratégias seria a articulação com outras categorias, né, como advogados, médicos, enfermeiros, para quem tem uma luta no sentido de um coletivo maior. Né? Acho que, individualmente, a categoria dos psicólogos torna-se muito fraca para garantir a proteção dos direitos sociais. Então, a gente entende que essa articulação com outras categorias ela é fundamental para que tenha um movimento social mais amplo e mais coeso. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente vive um momento de extremo assédio, né, no mundo do trabalho, e a perda dos direitos aí tem sido, né, cada dia mais veemente, e é importante, eu acho, a articulação com outras categorias para lutar juntos. Ok, chapa 11, como vocês responderiam ao Yuri? Respondendo ao Yuri, a categoria, nós precisamos e estamos atuando enquanto psicologia, e penso que isso é algo que nós podemos ampliar também e aprimorar no que tange a garantia de espaço de trabalho para os psicólogos nesse país. Isso foi feito e continua sendo feito, e precisamos garantir esse espaço novamente em relação, por exemplo, à política de assistência social. Uma política que foi organizada, foi implantada e garante hoje mais de 30 mil espaços de trabalho. E também, né, aquilo que nós sabemos fazer muito bem, né, dialogar, né, conversar, né? Só complementando, eu acho que é importante, o Yuri traz um tema que é extremamente importante para a nossa categoria e para a sociedade brasileira, e a resposta, nosso posicionamento precisa ser enfático também em relação a isso. Né? Ele pergunta sobre os efeitos psicossociais, né, com a precarização do trabalho. Eu acho que a gente precisa incluir aí a reforma da Previdência, que está passando agora. Quando a gente se posiciona contra a perda de direitos, ao retrocesso no campo dos direitos, a gente precisa fazer esse posicionamento enquanto categoria, porque a gente se preocupa, com aquilo que é inegociável, que são os direitos humanos, os direitos fundamentais, e dois, a gente se preocupa, sim, com o sofrimento que isso causa. Né? E a nossa categoria, por excelência, é aquela que discute isso, e a gente precisa ampliar essa discussão. A gente precisa se posicionar de forma enfática, enquanto sistema conselhos, contrário ao retrocesso, contrário à perda de direitos. A frente para defender a psicologia, que é uma frente nacional e aqui se representa na chapa 11, ela é uma frente que tem essa marca. Quando a gente fala defender a psicologia, é defender a sociedade brasileira também, porque a psicologia sofre com o avanço das políticas de retrocesso, sofre com esses assédios contra os direitos da população. Nós somos parte da população, a gente precisa reconhecer isso, entender que não estamos alheios nem profissionalmente, nem pessoalmente, individualmente ou nos nossos coletivos. Importante dizer que isso, por exemplo, dialoga com a questão da diversidade, quando a gente fala de representatividade nessa chapa e na chapa nacional. A gente está falando de populações que nunca foram representadas, que agora a gente está olhando para isso e a gente quer que essas populações sejam sim representadas e tenham voz. 30 segundinhos.
E entendo também fundamental que a gente perceba que a questão da reforma da Previdência e dos retrocessos nas políticas públicas nos atingem de maneira feroz, porque estamos, enquanto categoria, inseridos de forma abundante em todas as políticas, em algumas mais e em outras menos, e a questão da reforma da Previdência e aliada à questão do retrocesso das políticas públicas, nos impacta de uma maneira feroz, grande, e a gente tem que ter um posicionamento enfático em relação a isso. Vamos a mais uma pergunta chegando aqui pela internet. Vamos lá. Agora a Sara pergunta: como as chapas entendem a insatisfação manifestada por boa parte dos psicólogos com relação à gestão atual dos conselhos de psicologia? O que precisa ser revisto no que está sendo feito hoje, na opinião de vocês? Essa é a pergunta da Sara. Com vocês, Chapa 12. Poderias repeti-la, por favor? Mas é claro que sim. Vamos lá. Como as chapas entendem a insatisfação manifestada por boa parte dos psicólogos com relação à gestão atual dos conselhos de psicologia? Ou seja, boa parte dos psicólogos está insatisfeita com a gestão dos atuais conselhos de psicologia e o que precisa ser revisto, na opinião, na gestão de vocês? Não, acho que a pergunta é bastante oportuna. A gente tem falado com vários colegas psicólogos expondo nossas propostas que manifestam bastante satisfação com o alto valor das anuidades, considerando o reduzido retorno profissional que algumas categorias têm, como a psicologia organizacional, a avaliação psicológica, a própria área escolar. Então, a gente entende que, além disso, talvez os altos valores impeçam que outros profissionais, né, se filiem ao conselho e paguem suas anuidades. Então, a gente tem observado isso com bastante frequência. Eu acho que a Chapa 12 é um pouquinho essa insatisfação, né? A gente traz dentro da nossa unidade essa dificuldade, muitas vezes, de ver tudo que o CR faz e pode fazer, né? Então, assim, é uma questão de se desbruçar, de olhar o portal Transparência, de conseguir entender as diferenças, os movimentos, como que esses conselheiros nos representam. Então, assim, um pouquinho das insatisfações. Então, assim, a gente paga a nossa anuidade, nós estamos em dia, e por que muitas vezes a área onde eu trabalho, ela não é ouvida, ela não é trazida para conversar, ela, de repente, chega lá um pacote chega lá um item dizendo assim, olha, você não pode mais fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque está no artigo tal, na resolução tal. Oi, como que isso tudo aconteceu, né? Então, acho que essa é a insatisfação, assim, a gente precisa olhar, a gente precisa aprender o que é essa função do CR, e que é importante esse espaço, e esse espaço ele está ameaçado, né? Existe um projeto de lei para privatizar o sistema, os conselhos profissionais. Então, assim, nós temos muito a perder se a gente perder o conselho, porque a gente vai perder a orientação, a gente vai perder a fiscalização, a gente vai perder a defesa. Então, assim, essa insatisfação ela vem dentro da gente de queremos um conselho, parece um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais olhando para a categoria, um pouquinho mais, não sei, talvez já esteja um pouquinho mais aberto, já esteja um pouquinho mais voltado para a categoria, mas a gente quer mostrar que dá para fazer diferente. A gente tem ideias, a gente tem planos, a gente tem projetos, a gente tem se debruçado em cima de várias coisas, e a gente tem percebido que a nossa profissão está pronta para estar atuando junto ao conselho e não ficar sentada e esperando que as coisas vão cair no nosso colo. Então, a gente tem ideias de como fazer esse movimento, essa roda girar. Então, acho que é isso. Ok. E a Chapa 11, o que tem a dizer para a Sara? Então, talvez faltou aqui especificar um pouco mais quais as insatisfações que ela se refere, porque ela não esclareceu. Quando a Chapa 12, por exemplo, nos fala
do preço da anuidade. Me parece que está muito mais no discurso aqui do que na pergunta, porque ela não nos esclarece. Então, fica difícil responder algo que fica muito no ar. Em relação, por exemplo, à questão das insatisfações, eu gostaria de falar para a Sara também que é muito importante a participação das psicólogas e dos psicólogos na construção do conselho. O conselho não se constrói sozinho. Existem as propostas que foram construídas coletivamente. Então, ele se constrói com a participação das psicólogas e psicólogos nos regionais, nas etapas regionais do COREP, no estadual, no CNP. Então, essa participação e essa insatisfação ela tem que ser levada a esses espaços. E isso cabe a cada profissional da psicologia do Estado e do nosso país. Gostaria de passar para o Nasser e para a Nancy também para complementarem isso. Eu vou só sinalizar mais uma coisa, que eu acho que assim, a gente tem na chapa uma preocupação constante com formas de acolher a insatisfação, né? A gente sabe da insatisfação de algumas pessoas. Agora, é importante também dizer que boa parte da categoria dá um feedback positivo sobre coisas, enquanto sistema conselhos. Boa parte da categoria está satisfeita com a visibilidade que a psicologia tem no Brasil nessa vanguarda de luta por direitos, como aquela que representa, sim, lutas cotidianas, e isso nas mais variadas áreas, né? Mas, de uma forma geral, com essa bandeira dos direitos humanos. Eu acho que também, só para encerrar isso aqui, passar um pouquinho para a Nancy, né? É importante dizer que, de alguma forma, se a gente olha para a questão da anuidade, né, que é uma discussão que vai surgir aqui, que tem surgido, né, é importante dizer que reduzir a anuidade ou o alto custo da anuidade com algo que é exigido e a categoria nos coloca como insatisfação, que é ampliar, melhorar, ter mais qualidade e um maior número ações de fiscalização e orientação, é algo que precisa ser feito de forma casada. Ou nem sempre é possível fazer uma coisa ou outra. A gente precisa discutir, então, qualificar essa discussão com a categoria sobre diminuirmos a anuidade, mas é possível ampliar as ações diminuindo a anuidade? Que estudos a gente tem sobre isso? E é nesse sentido que eu acho que ainda traz a participação da categoria construindo isso com a gente. Então, em 20 segundinhos, a insatisfação não necessariamente é um problema, ela faz parte da construção. Nós temos que garantir o espaço, como a gente falou antes, da diversidade, da diferença e do direito do sujeito dizer eu quero que seja feito de outro modo. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença e fazer diferente quando for necessário e dar a continuidade naquilo que está dando certo. Ok, então. Agora chegou o momento de vocês perguntarem entre si. Eu peço que a chapa 11 faça primeiro a pergunta para a chapa 12 em 1 minuto. E vocês terão 3 minutos para a resposta, ok? Com vocês, chapa 11. Tá, eu vou fazer uma pergunta curta. Acho que a gente tem uma discussão que a nossa chapa faz, e a gente está trazendo isso aqui em todas as falas, né, em todas as respostas, considerando a preocupação da categoria, inclusive, né, sobre a manutenção das políticas públicas, principalmente, contra os desmontes, né, e sobre a garantia de direitos fundamentais, os direitos humanos de uma forma geral, né, e a gente pode citar aqui, por exemplo, e eu acho que é importante ouvir de vocês, né, acerca disso, especificamente na questão das políticas de saúde mental, álcool e outras drogas, né? Retrocessos que a gente tem vivenciado, a forma como a gente enxerga isso, né? Qual é a proposta da chapa acerca da manutenção de espaços de controle social, participação nesses espaços de controle social e de como trabalhar junto à população em geral e à categoria nesses temas? Com vocês. 3 minutinhos. Deixa eu ver se eu entendi. Como que nós vemos as políticas públicas, os espaços de controle social e quais as propostas para o cenário de retração das políticas e como que articula isso com a questão do controle social, das políticas públicas de saúde mental, álcool e outras drogas. Tá, então tá. Então, primeiro que esses espaços de controle social eles são importantes e os profissionais precisam estar empoderados para estarem nesses espaços. Eu falo por experiência própria, estar nesses espaços de controle social, às vezes, é muito complicado, é muito complexo,
porque se exige quase que um milagre desse profissional que está ali representando uma categoria profissional, e é um profissional que muitas vezes tem o diferencial de conseguir olhar para o público, ao qual vai receber o tratamento, vai receber a lei, a legislação, que vai usufruir daquilo, né? Não sei se eu me fiz entender, mas assim, quando eu estou dentro de um espaço de controle social, e aí vou dar um exemplo, eu posso estar dentro de um conselho de saúde, e o psicólogo precisa estar lá, ele precisa estar atento que tanto ele vai defender o espaço profissional dele, como ele também vai ter que defender o espaço de atendimento e de garantia de direitos do usuário, certo? Então, assim, eu penso que o CRP ele tem que olhar para as políticas públicas, mas ele precisa também olhar para o profissional que está lá, fazendo a representatividade da psicologia. Porque muitas vezes a gente tem um profissional que está lá nesses espaços de controle social fazendo uma representação, mas muitas vezes nem tem um amparo legal, não tem um reforço, não tem uma assistência, muitas vezes pede ajuda, pede orientação para o conselho, e muitas vezes essa orientação demora para vir por uma comunicação precária. Então, assim, o olhar da Chapa 12 para as políticas públicas é identificar o profissional que está nesses espaços, empoderá-lo para ele poder ir lá e fazer a representatividade e garantir os direitos do usuário. É assim que a gente vê. Então, durante várias passadas, várias respostas, foi colocado o quanto a luta pelas minorias, pelo público, pelos usuários, pelos profissionais que estão na ponta. Sempre a psicologia precisa estar lá, mas a psicologia também, como é que foi colocado? A psicologia sofre muitas vezes estando nesses espaços do controle social ou em qualquer outros espaços. E há uma grande cobrança da categoria sobre a questão das 30 horas e o piso salarial da nossa categoria, né? Tem um processo legislativo, tem uma inda, tem vinda, precisa se fazer lobbies, fazer pressão e etc. Gostaria de saber como é que a Chapa 11 tem se organizado enquanto Estado para fazer essa defesa e para concretizar o nosso piso salarial e as 30 horas. Entendo que essa questão que tu traz é muito importante para a categoria. Essa luta, ela não é uma luta apenas do sistema conselho, ela é uma pauta sindical, nesse sentido que a gente já colocou em mais de um momento aqui, a importância do trabalho sindical e do trabalho em conjunto do sindicato com o CRP, especificamente o CRP 12, porque entendemos que essa pauta sindical ela é uma pauta que tem um impacto na possibilidade, nas condições de trabalho, então isso também diz respeito ao CRP, porque a gente está falando da qualidade técnica, científica e de possibilidade de trabalho. Então, nesse sentido, ela é uma pauta também dos conselhos e do sistema conselhos, e uma pauta que deve ser realizada em conjunto com o sindicato, tanto na sensibilização dos parlamentares, como em ações de mobilização social, de panfletagem, junto com a própria categoria. Então, entendemos que essa é uma pauta fundamental e que devemos ter protagonismo junto com o sindicato nessa ação. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que só reforçar também que quando a gente fala, certamente isso passa por um processo de sensibilização junto a quem legisla no Brasil. Então, a gente tem que ampliar a nossa ação nesse sentido. A gente reconhece que precisa investir tempo nisso e recursos, né? Isso também não é barato. Agora, é importante para a categoria, é caro para a categoria, porque é caro para a sociedade brasileira. A gente reconhecer que, por exemplo, a luta das 30 horas é uma luta
contra a precarização do trabalho psicológico, né? A gente está falando disso, eu concordo, acho que essa é uma pauta extremamente importante, essa é uma discussão que atravessa todas as nossas conversas na chapa, né? E certamente, e a gente vindo, por exemplo, a vencer o pleito, a gente vai atravessar todas as plenárias, todas as discussões do grupo, e, enfim, a gente acredita que é esse o caminho. Ok, então, a partir deste momento nós vamos às considerações finais, onde cada chapa terá 5 minutos para fazer as suas considerações, começando então pela chapa 12, fortalecer e valorizar a profissão. Com vocês. Pessoal, assim, como representante de uma das áreas da psicologia, que é o trânsito, e trazendo todo esse pessoal da minha área conjunto aí, o que nos coloca, novamente nos remete, é a participação de todas as áreas. Porque eu exemplifico novamente aqui o último debate que teve da gestão anterior, agora, sobre trânsito, onde nenhuma convidada do debate era especialista em trânsito. Então, assim, é um descaso com a nossa área, porque assim, nenhuma das debatedoras eram especialistas em trânsito. Como se faz um debate de trânsito sem a participação efetiva do profissional que está lá vivenciando o dia a dia dessa prática? Então, é isso que a gente quer trazer, reforço novamente, todas as áreas em conjunto dentro do CRP. Quanto tempo? É uns 4 minutos. É 5 agora. 5 agora. Agora 4 minutinhos mais. Então, as considerações finais. Eu acho que a Adriana traz uma coisa que é como a gente está olhando, é onde a gente está botando a lente e que está se movimentando, digamos assim. As nossas propostas, quando a gente se propôs a estar aqui, a montar esse coletivo de 26 profissionais, a gente tem uma consciência que existe diretrizes para que a gente possa atuar. Então, a gente não pode ficar procurando coisas para fazer, porque existe um COREP, existe eventos preparatórios, existe COREPs, existe o CNP, que vai nos trazer as diretrizes. Então, assim, estar aqui hoje é um desafio, porque a gente tem que trazer as nossas ideias daquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Acreditamos que todo mundo tem muito para trazer. A gente tem ouvido muitas respostas de apoio, tem dito que é muito bacana ver que a psicologia catarinense está se movimentando. Depois de muitos anos, a gente tem uma concorrência no pleito eleitoral do CRP12. Né? Nós temos um histórico de chapa única, e isso é desmotivador para a própria categoria. Então, assim, eu espero que daqui 3 anos a gente tenha aqui 4 chapas para ficarem debatendo e trocando as ideias. Então, assim, o nosso anseio é estar junto com a categoria e construir políticas que possam realmente fortalecer o papel do profissional. Nós precisamos de profissionais ativos, empoderados, qualificados, dinâmicos. E aí, assim, a nossa psicologia catarinense, ela vai crescer, ela vai desabrochar, ela vai atuar e ela vai trabalhar com todas as possibilidades que a psicologia tem para oferecer. Nesse mesmo sentido, assim, só para salientar, a gente entende quanto que a psicologia foi cuidada em alguns sentidos, ela foi descuidada em alguns setores. Isso acabou distanciando os psicólogos de algumas áreas, como escolar, organizações, trânsito, jurídica, esporte e avaliação psicológica, do Conselho. Né? A gente percebe algum distanciamento também de algumas universidades, né? E a ideia é que a gente possa ampliar essa área de atuação, essa articulação. Concluíram? Obrigada. Agora vamos, então, às considerações finais da chapa 11. Então, eu gostaria de reforçar que a chapa 11, ela, para defender a psicologia, ela faz parte de uma frente nacional
em defesa da psicologia. Inclusive está aqui uma das representantes dessa chapa nacional, que é a Juraci, porque entendemos que em momentos de retração, em momentos de perda de direitos, temos que estar juntos para enfrentar, que o coletivo é mais forte do que os indivíduos sozinhos. Então, entendemos que essa frente é importante por isso. Gostaríamos de ressaltar que fazemos parte dessa frente, né? Que no nacional é o 21. Né? Gostaríamos também de reforçar e ressaltar a importância do CREPOP, que foi citado, inclusive, por uma das pessoas que fez uma pergunta, o Marcos Ferreira, porque a profissão sendo contemplada nos seus desafios cotidianos. A profissão pautando a academia, os conselhos a buscar respostas de maneira coletiva aos desafios lá da ponta, das profissionais e dos profissionais que vivenciam isso no cotidiano. Né? Também gostaríamos de ressaltar da importância desse espaço democrático, porque eu acho que o debate ele é fundamental. A psicologia ela é pautada no diálogo. Entendo como muito importante a possibilidade de estar aqui 2 grupos que têm a intenção da próxima gestão desse período do sistema conselhos aqui em Santa Catarina, né, do CRP12, e estar aqui num diálogo, num debate respeitoso, que eu acho que é a base do processo democrático que a gente tem que manter, cuidar no nosso país, no momento onde a gente está vendo várias ameaças a esse debate democrático, inclusive. Né? Gostaria de passar um pouquinho para o Nasser e para a Nancy também. Então, eu quero agradecer esse momento, esse espaço, reforçar algumas coisas que a Ínia já apontou, acho que principalmente que a gente considera assim, muito profícuo esse momento de composição de 2 chapas, que a gente entende isso como avanço, inclusive, como já foi citado, né? Um reconhecimento de que se abriu espaço para maiores diálogos e, inclusive, se deu a possibilidade de maiores vozes crescendo para apontar suas demandas. Eu acho que isso vai nos fazer crescer enquanto categoria de qualquer forma, independentemente do resultado desse processo eleitoral. Né? Independentemente do resultado, estaremos apoiando e defendendo a psicologia. Isso é importante dizer também, né? E aí que a gente gostaria que as pessoas acessassem nossas plataformas, né? Se você tiver dúvida, nos procure. A gente tem disseminado alguns vídeos, né, onde a gente apresenta as pessoas que compõem a chapa, essa representatividade, né, essa diversidade. Acessem, nos procurem, inclusive, individualmente, pessoalmente, para conversar. A gente está aberto a esse diálogo. Tá? Quero agradecer esse espaço democrático, né, tão rico, né? Nós temos um espaço democrático para a gente poder conversar, trocar ideias, fazer essas interlocuções. Deixar assim bem claro, né, para defender a psicologia, para defender a nossa sociedade brasileira, para defender o espaço dos profissionais, da atuação, da diversidade, de tantos assuntos que foram falados aqui hoje e que irão ter continuidade ao longo da gestão. Agradecer a chapa que está aqui conosco hoje, que também possibilitou esse momento, aos representantes das diversos que estão aqui, e que a gente pense, né? Que a gente vote com consciência e vote sempre, né? Para garantir uma psicologia plural, uma psicologia que acolha a cada um dos nossos profissionais psicólogos, que acolha as minorias, que acolha a diversidade e aquelas populações que até então estavam longe do Conselho, longe das políticas públicas e hoje se aproximam, assim como a todas as psicólogas e psicólogos, lembrando aqui também as psicólogas que estão na clínica, atuando dia a dia, lá no seu consultório, e que também fazem parte, desde todo sempre, da psicologia.
Muito obrigada, então, à Chapa 11, à Ínia, ao Nasser, a Nancy, à Chapa 12, Ana Clara, Adriana, Jamir. Vocês, como ninguém sabem, o quanto a gente cresce quando convive com pessoas que não têm as mesmas ideias que a gente. E nessa noite, né, a gente deu um pontapé inicial, porque teremos um novo encontro ainda no dia 14 de agosto, com mais discussão, amadurecendo novas questões. E esse é um espaço cidadão, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer o seu conselho crescer acima de tudo participando. Obrigada pela presença de vocês, a nossa plateia que está ao vivo aqui em Florianópolis, no bairro Coqueiros, na sede do CRP em Santa Catarina, a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube. Temos um encontro marcado no próximo dia 14 de agosto para mais uma conversa mais aprofundada antes do pleito geral. Muito obrigada a vocês, uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Daniel, pela força aqui também. Tchau, tchau, boa noite.